Por que a igreja de Atos crescia tanto? Por que a igreja primitiva crescia tanto? Essa resposta eu vou te dar agora. Vem comigo. No domingo eu vim aqui e eu trouxe para vocês uma breve introdução sobre o livro de Atos. O livro de Atos ele fala basicamente sobre os atos dos apóstolos, sobre a igreja primitiva, sobre todos os feitos que esses apóstolos, seguidores de Cristo outrora, fizeram durante anos. De o porquê que a igreja primitiva foi tão perseguida, de o porquê a igreja primitiva é lembrada até hoje como uma referência. E para nós nos aprofundarmos nessa história, para nós nos aprofundarmos nisso, nós temos que entender que quando Jesus sobe aos céus, só ficaram aqueles que o seguiram, só ficaram aqueles responsáveis por dar continuidade a todo o seu legado, a toda a sua história, a todos os seus ensinamentos, a sua palavra. E esses apóstolos, vale lembrar que eles não tinham acesso à Bíblia como nós temos hoje. Eles não tinham acesso a tudo escrito, tudo mastigado, tudo bem bonitinho. Eles não tinham acesso a isso. Eram eles quem tinham que fazer tudo que está aqui ao nosso alcance. Foi através deles que milhares de pessoas conheceram o Evangelho de Cristo. Foi através deles que milhares de pessoas foram libertas. Foi através deles que milhares de pessoas se converteram ao cristianismo, aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador e tiveram suas vidas transformadas. Em Atos, nós podemos ver diversas ocasiões onde o Espírito Santo usava homens simples, como eu, como você que está aí me assistindo agora, pessoas simples, pessoas sem nenhum tipo de cargo, sem nenhum tipo de privilégio dentro da sociedade, para fazer coisas incríveis, coisas maravilhosas. Efetuarem milagres, maravilhas, prodígios, sinais e tudo isso por serem sedentas e serem pessoas disponíveis para o reino de Deus. Às vezes a gente olha para a Bíblia, a gente olha para o que está escrito e a gente parece que nunca vai viver tudo aquilo que está descrito aqui. Parece que as promessas de Deus estão muito distantes da gente. Parece que tudo aquilo que Ele efetuou na vida de diversas pessoas na Bíblia, Ele não pode efetuar na gente ou na nossa vida porque o tempo é diferente, são outros tempos, é uma outra geração, enfim. A gente meio que acredita nas nossas limitações e não se permite nos aprofundarmos em Cristo. Esses homens, eles viveram na dependência total de Deus. Eles viviam para pregar o Evangelho, eles viviam para pregar a palavra de Deus. E por isso eles foram recompensados por vivenciar tantos milagres, tantas maravilhas. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava pessoas. A sombra, por onde ele passava, a sua sombra curava pessoas doentes. Pessoas eram curadas através da sombra de Pedro. Isso é porque Pedro era maior que Jesus ou maior que Deus? Não. Simplesmente porque Pedro era cheio do Espírito Santo, assim como Estevão era cheio do Espírito Santo. Foi um homem usado por Deus. Estevão não era um apóstolo, Estevão era um homem escolhido pelos apóstolos, por todas aquelas pessoas que faziam parte da igreja primitiva para dar assistência às pessoas que estavam desassistidas. Estevão foi apedrejado, Estevão foi morto por pedradas, por ele ser alguém que pregava a verdade, alguém que pregava o Evangelho de Cristo Jesus na terra, por ser alguém que pregava as boas novas, por ser alguém cheio do Espírito Santo. Se nós formos pegar ao pé da letra, aqueles homens, eles encontravam felicidade, eles se alegravam em ser açoitados por simplesmente pregarem o Evangelho de Cristo. Isso era motivo de alegria para eles, porque a Bíblia diz que Jesus falou que bem-aventurados aqueles que fossem perseguidos por conta da sua palavra. E esses homens, eles estavam vivenciando a palavra ser escrita, a palavra ser vivenciada ali na frente deles. Como não se alegrar? E hoje talvez a gente passa por alguma dificuldade, a gente passa por algum tipo de tribulação e a gente simplesmente já quer desistir, a gente simplesmente já quer chutar o pau da barraca, a gente simplesmente já quer largar tudo, jogar tudo pro alto e isso não dá pra mim, isso tá pesado demais, esse fardo está pesado demais para eu carregar. Quando na verdade nós deixamos de ser gratos a Deus por vivermos em uma época, vivermos em uma geração onde tudo é tão acessível, por tudo ser tão acessível, por nós termos acesso à palavra, a vídeos como esse que você está tendo a oportunidade de ouvir aí, onde você está, pelo seu celular, pelo seu computador, pela sua televisão, independente. Nós temos acesso a muita coisa
E aqueles homens não tinham todas essas regalias, todos esses privilégios. Esses homens não tinham isso. Mas para que nós pudéssemos ter acesso a tudo isso mastigadinho, bem bonitinho hoje, foi preciso alguém morrer, foi preciso alguém ser açoitado. E é por isso que a igreja primitiva crescia tanto, porque esses homens pregavam a palavra, eles não ficavam presos a estratégias, não ficavam presos à luz, a um cenário bonitinho, eles não ficavam presos a isso, eles ficavam compenetrados, eles focavam apenas em pregar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. A função deles, a ideia central deles era em anunciar o Evangelho, em fazer o nome de Jesus conhecido por onde eles passassem. Pedro, João e tantos outros apóstolos citados na Bíblia foram homens usados por Deus. O próprio Filipe, depois que ele batizou um homem em nome de Jesus, em que esse homem recebeu uma vida nova através do batismo, a Bíblia diz que Filipe foi transladado, Filipe é meio que teletransportado para um outro lugar. Que outro homem na vida, que outro homem nessa terra viveu uma situação ou uma experiência parecida? Então nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que foram usadas por Deus e nós temos a convicção de que nós, eu, você que está me assistindo agora, pode ser usado por Deus. A igreja primitiva pode ser a sua igreja, pode ser você. Essas pessoas se juntavam, essas pessoas repartiam pão, essas pessoas eram generosas umas com as outras, essas pessoas faziam de tudo para ver o seu próximo bem. E muitas vezes nós temos tanto para dar para as outras pessoas. Eu não me refiro só a bens materiais, eu me refiro a liberar uma palavra, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, anunciar a palavra de Jesus, anunciar o próprio Jesus, fazer o próprio Jesus ser conhecido. E nós simplesmente nos policiamos a ponto de nos travarmos e deixarmos as oportunidades passarem na nossa frente. Então hoje é só um pedacinho do que eu queria te mostrar aqui através do livro de Atos. No decorrer desse mês nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse livro. E isso é só um breve resumo do que era a igreja primitiva, de o porquê que a igreja primitiva crescia tanto. A igreja primitiva crescia tanto porque esses homens eram sedentos por Jesus. Eles eram convictos daquilo que eles eram, do que eles foram chamados, do porquê eles foram chamados. Esses homens, eles acreditavam na palavra de Cristo Jesus. E é por isso que eles foram tão usados, é por isso que a igreja se expandiu tanto, é por isso que o Evangelho chegou até você. Então, se você gostou desse vídeo, eu quero que você deixe seu like aqui embaixo, deixe um comentário aqui embaixo. Você não sabe o tanto que isso me motiva a continuar fazendo vídeos, você não sabe o tanto que você me motiva a continuar expondo a palavra aqui, porque esse é o meu propósito a partir de agora. Eu vou expor a palavra aqui e eu quero que você me acompanhe nessa jornada. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.